eu quero que vocês vejam esse filme, né? Foi o filme que me fez chorar hoje. Chorei muito. Chorei igual criança. Não tenho vergonha de falar. Chorei muito, tá? Chega, a gente vai ficando velho, vai ficando frouxo mesmo. E o nome do filme é Eu Só Posso Imaginar. Que quem me conhece, que gosta de ver, né, por onde eu ando, eu gosto muito de sítios, fazendas, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha vida, né? Porque hoje nasceu um filho meu, né? Mais um filho. Tenho o Lucas, né? Lucas Batista, meu filho mais velho. Tenho o Eike Batista, um guerreiro. E agora meu filho Diogo, que nasceu. E com o nascimento desse filho meu hoje, eu fiquei assim pensando, né, em tudo que nós estamos vivendo, política, tudo, sobre o tipo de educação, né, que eu tenho passado para meus filhos e a educação que eu vou passar para o Diogo também. Eu quero dizer a vocês que quem é pai tem que procurar fazer o melhor para o teu filho, sabe? Faça o melhor hoje para que você não venha chorar, não venha se arrepender amanhã. Filho que tiver de perdoar o pai, perdoa hoje. O pai que tiver de perdoar o filho, perdoa hoje também. E eu quero falar isso porque eu quero indicar um filme para vocês verem, né? Eu vi um filme hoje e hoje eu chorei muito, né? Foi um dia que eu chorei muito. Hoje eu chorei. Minha esposa Luzia Peixoto estava no hospital, a maternidade Lília Diniz, né? Por sinal, é uma excelente maternidade, sabe? Uma qualidade, atendimento de primeiro mundo. E sempre foi assim, né? O Eike Batista, meu filho, também nasceu lá. E foi muito bom o atendimento e hoje também não foi diferente. Mas eu, sem mais delongas, eu quero, né, dizer minha mãe, Maria Eva dos Santos Batista, mora lá na cidade de Joaquim Felício, uma cidadezinha pequena do interior. E é para aí, minha mãe, que eu quero voltar um dia, né? Pretendo me formar agora em Direito. Sou estudante de Direito, já estou no 10º período. E eu pretendo voltar para aí para cuidar da senhora, né? Que a senhora merece muito. A senhora é uma inspiração para a minha vida. A senhora é um exemplo de tudo de bom para mim, de superação. A senhora é minha heroína, né? Eu amo a senhora muito, minha mãe. Então, qual foi o filme que eu assisti hoje? Eu assisti... O nome do filme é Eu Só Posso Imaginar. Eu Só Posso Imaginar é o nome do filme. Gente, algumas coisas que aconteceu que você não consegue perdoar, eu sugiro você ver esse filme. Eu hoje cheguei em casa, que eu fui dormir lá na maternidade para ajudar a minha esposa, né? Nascimento do Diogo Batista nasceu. E eu então cheguei em casa e deitei um pouquinho no sofá, liguei a televisão e começou a passar esse filme, né, no YouTube. Eu Só Posso Imaginar, o nome do filme. E em alguns momentos eu comecei a chorar, porque eu me vi naquele filme ali, né? Então é um filme que me fez refletir muito, que eu tenho que ser um bom pai, que eu preciso ser um bom pai, né? Eu liguei, logo de imediato eu liguei para o meu filho Lucas, conversei com ele bastante, né? Meu filho mora hoje em BH, é um filho maravilhoso, um excelente esposo também, casado com uma pessoa maravilhosa, minha nora. E, cara, a gente vai ficando velho, né? A gente vai ficando velho, vai ficando mole, coração mais mole, então... Eu vou falar do meu pai, mas vou falar também da minha tia Lúcia. Minha tia Lúcia. A tia Lúcia é uma pessoa que
me bateu muito quando eu era criança, sabe? Me batia muito, mas batia muito mesmo, sabe? Ela pisava no meu pescoço, batia muito, mas batia muito mesmo, minha tia. Minha tia batia demais, sabe? Eu... Teve um episódio, uma vez, que ela enfiou uma faca na minha cabeça. Ela enfiou uma faca na minha cabeça, literalmente, né? Essa tia minha, ela era muito brava, né? Assim, teve uma criação de repente sofrida, não sei porquê, né? Mas ela batia na gente por nada, sem motivo nenhum, né? E eu vendo esse filme hoje, o filme Eu Só Posso Imaginar, o nome do filme, né? E tem uma música assim também, uma música gospel, que é o nome também do filme. Eu já perdoei ela faz muito tempo, tá? A minha tia, se a senhora estiver ouvindo, quer dizer para a senhora hoje, tá? De coração, e quem me conhece sabe que eu falo o que eu penso, né? De coração, eu tenho um carinho muito grande pela senhora, tá? Tenho um carinho muito grande pela senhora, um carinho muito grande. Eu acho que o sábio, ele aprende com os erros dos outros, né? E eu aprendi que eu não quero ser assim, eu não quero bater nos meus filhos, eu nunca bati no filho meu, né? Nunca bati e não pretendo bater. A gente do interior, a gente olha pro filho, ele já sabe o que a gente quer falar, a gente cria a criança assim. E eu já perdoei a senhora há muito tempo. Eu acho que eu perdoei minha tia Lúcia com a idade de uns 15 anos de idade, mais ou menos. E a pessoa pode perguntar, poxa, mas você não tinha pai, né? Sobre meu pai eu vou falar também um pouquinho, que é uma passagem muito triste também, assim, na minha vida, sabe? Porque o sonho de todo filho é ter um pai. O sonho de todo filho é crescer junto com o pai, né? No mesmo lar, passar Natal junto, passar aniversário junto. Eu nunca tive isso. Eu nunca tive um Natal com meu pai, nunca tive um bolo, eu nunca tive um bolo de aniversário, nunca tive nada, né? Eu não gostava nem de Natal. Eu vou desabafando aqui tudo, tá? Eu não gostava nem de Natal, porque eu sempre tive esse pensamento de uma hora contar essa história, sabe? De repente ajuda alguém, né? Eu tinha tudo para dar errado, sabe? Eu tinha tudo para dar errado, para ser uma pessoa extremamente agressiva, sabe? Eu tive que aprender a viver, sabe? Com todos os traumas que eu tive na minha vida, né? De espancamento, parte de parente, né? Parente, às vezes tios, quer bater. Eu fui no shopping com a minha mãe olhou uma televisão aqui e falou assim, eu lembro que ela falou, pobre não pode ter uma televisão dessa, né? E eu passei ali algum tempo, tá, minha mãe? Passei algum tempo ali, eu acho que uns 3 anos eu passei pensando na senhora direto. Essas palavras que a senhora falou pra mim. Aí eu tive uma oportunidade de comprar uma televisão. Eu comprei uma televisão de 50 polegadas. Smart, 50 polegadas. Levei pra minha mãe, sabe? A minha televisão é de 32 polegadas, pequena, mas eu dei pra minha mãe o melhor, sabe? Eu dei pra senhora o melhor, minha mãe, porque a senhora merece. E meu sonho, né, não é só isso, né? Meu sonho é muito mais. Meu sonho é poder realizar pra senhora, sabe? Sonho simples da senhora, né? Meu sonho é poder ajudar a senhora muito, poder ver a família toda junto, unida, né? A gente sabe que cada um cresce, vai para um lado, outro vai para o outro, mas a senhora é uma pessoa que eu quero na minha vida para sempre mesmo. Eu amo a senhora muito, 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 sabe? A senhora é uma heroína, a senhora é o motivo de tudo para mim na minha vida. Quero que a senhora saiba o tanto que eu amo a senhora, muito, mas muito mesmo, viu? E a pessoa pode perguntar, mas sua mãe deixava você acompanhar a sua tia Lúcia? A minha tia Lúcia, quando ela pedia minha mãe para ir comigo, para me levar para os cantos com ela, né? Que ela gostava de andar com a criança, para carregar as coisas para ela. E ela chegava atrás da minha mãe e falava pra gente ouvir, né? Ela ficava atrás da minha mãe, na verdade, e a gente aqui, e ela lá atrás da minha mãe.
Aí ela falava pra mim, você quer ir comigo, né? E falava assim, tipo assim, né? Se eu não fosse, eu sabia que depois o pau ia cantar, ele ia me bater muito, mas muito mesmo, sabe? E, e ela batia sem dó. E aí eu falava, de medo dela, de medo dela eu falava, não, eu quero ir. Por isso que eu falo, né? Você tem que ser o melhor amigo do seu filho. Tem que falar, conversar com teu filho, sabe? Não pode... se teu filho contar uma coisa, você não precisa acreditar no primeiro momento. Mas também não precisa duvidar também, né? Não precisa acreditar no primeiro momento, mas não duvida também do teu filho. Então, por quê? Porque a primeira vez que eu contei para minha mãe que a minha tia Lúcia tinha feito alguma coisa de errado, né? Assim, na verdade, ela nessa época, ela pegou um pacote de café, né, da minha mãe e escondeu. Aí eu falei com minha mãe procurou o café de manhã cedo para sair para trabalhar. E eu falei, mãe, a tia Lúcia pegou o café, né? E minha mãe brigou com ela de manhã cedo, né, por causa desse café. E detalhe do que aconteceu, quando a minha mãe saiu para trabalhar, isso era umas 5 horas da manhã, a minha mãe trabalhou em Engenheiro do Olabella, uma indústria chamada as Malvinas, dos Matarazos, né, e minha tia chegou e me bateu muito, né, bateu muito mesmo. Quer dizer, eu vi que não adiantou, né? Então a partir daí eu não contei mais nada para minha mãe. Aí ela me levava para todo lugar que ela queria, me batia, né? Uma vez eu falei aqui, ela enfiou a faca na minha cabeça. Fiquei no meio do mato com ela muito tempo. Ela me ficou no mato comigo, na verdade, para a ferida cicatrizar, né? E depois ela não aparecia comigo ferido. Então eu fiquei no mato. Eu podia ter morrido, sabe? Mas eu sempre fui muito lutador, sempre fui muito batalhador na minha vida. Eu sempre fui muito guerreiro, sabe? Eu aprendi desde cedo que a vida pode me dar 1000 porradas, eu tô levantando, a vida me bate, eu levanto. A vida me bate aqui, eu levanto ali, sabe? Eu vou caindo aqui, mas levanto ali. E as dificuldades, os problemas que surgem são muitos, mas a minha força, a minha determinação é muito maior, sabe? Minha vontade de viver, minha vontade de ser alguém, de deixar um legado, é muito maior que tudo na vida. Então a minha mãe não sabia, né, dessas coisas mais. Quando eu fui falar para ela, eu já estava todo sabe, com a cabeça já machucada por dentro, né? Porque tem tipo de coisas que machuca no corpo, mas as piores feridas da nossa vida são aquelas feridas da alma, né? Que você é machucado na alma, por dentro, né? Mas eu vou falar do meu pai também, né? Vou falar do meu pai. É muita coisa. Da minha tia depois aí eu falo tudo. Eu vou contar algumas coisas dela depois aí que ela aprontou comigo, né? Quando eu era mais novo, foi bem assim, pesado mesmo, sabe? Mas eu quero dizer para minha tia hoje, que ela está vendo esse vídeo, que hoje eu amo ela. Eu amo a senhora, minha tia, sem demagogia nenhuma. A senhora sabe disso, né? Eu respeito muito a senhora, muito mesmo, né? Eu só posso imaginar como seria a minha vida se meu pai não tivesse ido embora de casa, sabe? Meu pai, na época, conheceu a mulher, né, e saiu de casa, né, foi viver com ela, criou os filhos dela, teve mais filho com ela, inclusive tem um irmão que eu tenho lá, que eu amo demais, é o Denis, né? O Denis, meu irmão Denis, eu amo você, meu irmão, sabe? Você é uma coisa muito boa que aconteceu do relacionamento aí do meu pai com a senhora tua mãe. Muito obrigado pela sua existência. Mas a verdade é que meu pai, eu lembro do meu pai batendo na minha mãe, sabe? Meu pai batia muito na minha mãe, Então eu lembro quando a gente era pequeno, minha mãe correndo com a gente para dentro do mato,
E meu pai sempre bebia, chegava em casa bêbado, já batendo nela, sabe? Meu pai batia muito na minha mãe, muito, mas muito mesmo. E, e por causa dessas coisas, né, eu cresci com muita raiva do meu pai, sabe? Eu cresci com muita raiva do meu pai. Quando meu pai ia me ver, né, e ver o meu irmão também, o Nego, né, o Ivaldo, a gente corria do meu pai, né? Corria dele, a gente não queria ele. Na verdade, no fundo, eu queria que ele me abraçasse, sabe? Que ele corresse atrás de mim e me abraçasse. Porque eu queria, sabe, dar murro nele, sei lá, não sei, sabe, assim, mas querendo que ele me abraçasse. A criança tem isso, né? Eu queria, na verdade, que ele me abraçasse. Mesmo assim, eu bravo com ele, xingando ele, mas eu queria que ele corresse atrás de mim. É por isso que se um filho meu fica com raiva de mim hoje, eu não vou xingar ele, não vou brigar com ele, né? Eu sei que ele está querendo chamar minha atenção por algum motivo, né? E eu vou ter que observar se é um erro meu que eu cometi com ele, porque ele está chamando a minha atenção, porque eu não posso de maneira nenhuma permitir que ferida seja aberta na alma de um filho meu, né? Que ele venha sofrer futuramente por causa de uma atitude minha. E vídeo é aquela coisa que a gente grava hoje aqui, isso aqui fica aqui por muitos anos, a gente vai embora, né? Ninguém nasceu para sempre, mas eu quero dizer para minha família, né? Pessoas da minha família, se tiver raiva do pai, da mãe, por algum motivo, do irmão, perdoa, né? Temos que perdoar sempre. Tem pessoas que tem estudos aí, né, alguma corrente, não talvez a corrente majoritária, não talvez a corrente absoluta, mas existe uma corrente que acredita que pessoas que desenvolvem o câncer é porque não conseguem liberar perdão, né? E porque quando a pessoa te prejudica, você vai tirar umas férias, a pessoa está do teu lado, né? Porque você está pensando nela o tempo todo. A férias pode ser as férias mais maravilhosas, pode estar nas Bahamas, você pode estar em Dubai, mas você, quando vai deitar, você consegue pensando naquela pessoa que te fez o mal ainda, né? Então você tem que perdoar aquela pessoa. E esse filme que eu assisti hoje, eu chorei o tempo todo nesse filme, vendo esse filme. Eu quero deixar esse filme para aqui, depois desse vídeo, quero que você assista esse filme, que é um filme maravilhoso, tá? É um filme maravilhoso mesmo. O que eu queria no fundo era que meu pai nunca tivesse ido embora, né? Mas também ficar lá na minha casa, na casa de minha mãe, batendo na minha mãe também, não era legal também, né? Porque eu não sei quais os problemas que meu pai tinha, que ele descontava na minha mãe, não sei qual era os problemas dele, sabe? Eu sei que eu cresci evitando meu pai. Eu fui me aproximar do meu pai, eu já tinha 30 anos de idade praticamente, sabe? Meu pai faleceu, né? Faleceu de câncer, não sei, sabe? A verdade é que eu tive muito pouca convivência com meu pai. Até tentei viver com ele quando eu era mais novo, assim, eu tinha uns 10 anos de idade, eu fui para casa dele, morar com ele lá, com a família dele. Mas aí eu lembro que me traumatizou um pouco, assim, não sei se ele quis passar para mim responsabilidade, porque ele foi criado dessa maneira também, não sei. Mas na época eu não entendi, ele foi lá na loja e comprou uns 3 calçãozinhos para mim, umas bermudinhas para mim, comprou umas 3 blusinhas pequenas, né? Eu tinha uns 10 anos de idade, já pequeno. E aí ele me levou de lado numa loja de picolé e chamou o dono do carrinho de picolé lá e falou com o dono de carrinho: olha, ele vai trabalhar aqui, mas o dinheiro você não paga para ele. O dinheiro você dá para mim, que era para ele pagar as roupas que ele tinha comprado para mim, né? Então, quer dizer, ele nunca me deu nada, e quando vai dar um negócio, ele queria que eu pagasse, né? Meu pai nunca me deu nada, queria que eu pagasse. Inclusive, quando ele se separou da minha mãe e foi embora, ele foi a única coisa que vendeu a casa, deixou a metade da casa para minha mãe depois gastou lá também, né? Fez o casamento de um tio nosso lá, que a gente já até faleceu, mas na época ele foi casar e minha mãe ajudou com móveis, tudo, né? Mas é isso aí. E depois
Eu lembro que quando meu pai faleceu, quando ele faleceu, ele não deixou nada, né, pra gente, assim. Eu não fui no velório do meu pai, né? Eu chorei muito, sabe? Chorei muito em casa, sabe? Eu fui pro quarto, chorei bastante, mas chorei muito mesmo, sabe? Eu tava aqui no Rio de Janeiro na época, ele morando lá em Minas Gerais. E quando eu soube da doença dele, eu não fui também ver ele doente, sabe? É, era muita briga, a família dele lá brigava com ele sempre, sabe? Era muita coisa assim, muito, sabe? Muito. Eu na verdade não sabia nem como fazer, como agir, né? Eu também, num tempo que eu também estava precisando de ajuda também, até emocional, né? E eu lembro que meu pai então faleceu. Ele tinha umas vacas, tinha uma terra muito boa, né? Uma terra muito boa ali na região de Dolabella. E cara, eu não tenho vergonha nenhuma de expor minha vida, de expor o que eu vivi. Não, pô, eu não venho de uma família assim, aquela família estabilizada, aquela família elite, sabe? Eu não venho dessa família não, eu venho de uma família que meu pai batia na minha mãe, sabe? Eu venho de uma família que a minha mãe sofria, minha mãe passava fome. Eu fiquei perdido 15 dias no meio de uma mata. Eu tinha 7 anos de idade mais ou menos, fiquei perdido 15 dias, porque a minha tia batia muito em mim, e eu perdi no meio da mata, né? Depois, se alguém interessar, eu te conto isso também, sabe? Fiquei perdido 15 dias na mata com 7 anos de idade. Minha cidade toda sabe dessa história. Então eu não tenho vergonha de falar não. A pessoa pode falar, você está expondo tua vida, ninguém paga tuas contas. Não, ninguém paga minhas contas, na verdade, quem paga sou eu. Mas eu quero deixar uma história para meus filhos, para meu neto, né, que vai me ver, sabe? Quem foi jesuíno, né? Quem foi jesuíno? Vai ver ali quem foi jesuíno. Muitas pessoas vão falar que até os 30 anos de idade, por aí 35, eu não tinha muita responsabilidade, eu fui muito namorador. Eu, na verdade, teve um momento da minha vida que eu precisava de ajuda também, né? Então, aí, meu pai faleceu e não deixou nada pra gente, né? Deixou nada. Não deixou nada. Hoje eu tenho aí um violão dele, né? Eu tenho um violão que ele deixou. Meu irmão, depois o Denis, né? Denis chegou pra mim e me deu um violão que meu pai deixou. Depois foi isso que eu tenho do meu pai, é um violão, né? É isso. E sabe, eu não fui no velório do meu pai. Quando ele morreu, eu não fui no velório dele, porque, sabe, a família dele na época brigava muito com ele. E eu fiquei pensando, sabe, chegar no velório ali, as pessoas chorando do lado dele, né? Minha mãe até fala, né? Lágrimas de crocodilo. As pessoas chorando do lado dele ali, mas eram pessoas que, sabe, judiavam do meu pai. Eu não tinha o que fazer. Uma vez eu trouxe meu pai aqui pro Rio de Janeiro, ele veio aqui no Rio de Janeiro, e eu falei, pai, mora comigo, fica morando aqui em casa aqui, né? Porque a família dele lá brigava com ele já muito. E eu falei com ele para ele morar com a gente, comigo aqui em casa. Ele não quis morar, não quis ficar. Falei para ele morar na casa da minha mãe depois, mesmo assim ele não quis também, né? E aquilo tudo me deixava mais revoltado, porque eu falava, poxa, a família dele é tão ruim para ele, sabe? Briga com ele direto. E é verdade, né? A família brigava com ele bebia. E meu pai, quando eu era mais novo, juntava 10 homens, não batia no meu pai. Meu pai quebrava cerca de arame no peito. Meu pai jogava bola, é o cara que chutava mais forte, sabe? Meu pai, ele montava no cavalo e corria, e do cavalo ele derrubava um boi, né? Segurava o pescoço do boi e derrubava o boi no chão. Meu pai era um homem muito forte, né? Meu pai foi muito bravo. Meu pai, muito bravo. Meu pai foi muito bravo. Meu pai, no bairro Pernambuco, lá no Tatu, eu lembro que meu pai, quando ele bebia um pouco, ele ficava lá na estrada
e falava, ninguém vai passar aqui hoje. E ninguém passava ali naquela estrada, porque se passava, ele batia, né? Ele era muito bravo, meu pai, né? Mas depois que ele foi ficando velho, foi ficando doente, eu fui várias vezes na casa do meu pai para tentar resgatar ele daquela família ali, né? Fui várias vezes na casa do meu pai para tentar resgatar ele. Então a, a minha raiva que eu tinha dentro de mim, né? E que eu culpava meu pai é porque não queria vir embora comigo. Eu ia lá, sabe? E queria que meu pai morasse comigo, sabe? Meu pai não vinha morar comigo. Aí eu falava, meu pai então gosta disso aí, de sofrer. Meu pai morreu, eu não fui no velório dele. Depois eu me arrependi muito, sabe? De não ter ido ver meu pai quando ele estava doente. Porque eu tenho certeza que de repente, né, ali ele doente, ele, sei lá, de repente ele me pedia perdão. De repente eu também pedia perdão para ele também, sabe? E eu cresci sem saber o que é amor de pai, entendeu? E hoje eu quero ser para meus filhos o pai que eu gostaria de ter, que eu não tive. Então Lucas, meu filho mais velho, papai tá aqui. Henrique Batista, teu pai tá aqui também, precisar sempre de mim, né, meu filho? Papai ama você muito. Nasceu agora o meu filho Diogo, né? Estamos passando por um momento difícil na política, no país e tudo, né? Faltas de oportunidade. Quem me conhece sabe o que eu tô falando, né? Falta de oportunidade na vida. Principalmente quando você comete algum tipo de erro na tua vida, as pessoas não te dão oportunidade nenhuma, então você tem que procurar ser melhor no que você faz. Mas é isso. Quero que vocês vejam o filme, reflitam. Minha mãe, eu amo minha mãe, muito minha mãe, tá? Muito, muito, muito. E eu tô fazendo um vídeo aqui porque isso aqui meus netos vão ver, meus bisnetos, tataranetos, vão ver quem foi Jesuíno, né? Sabe, eu fui muito namorador, muito, mas muito, muito. Isso também me atrapalhou muito a minha vida, sabe? Namorei cedo demais. Tive compromissos que não deveria ter. Fiz amizades com pessoas que não deveria ter feito. Eu confiei em pessoas que eu não deveria ter confiado. Levei pessoas para dentro da minha casa que eu não deveria ter levado. Eu só quero ser lembrado, né, como um guerreiro, uma pessoa que eu quero sim, quero que meus filhos se espelhem em mim. Quero que meus filhos sejam o homem que eu sou hoje, tá? O homem que eu me tornei. Eu cheguei a um patamar de perdoar, né? Esse é o mais difícil que tem hoje, é você perdoar qualquer pessoa que magoou você. Então eu perdoei muitas pessoas, meus tios que me batia, né? Saí perdoando. Detalhe, perdoar não é conviver com a pessoa do teu lado. Perdoar não é ficar vendo a pessoa, não, sabe? Perdoar alguém é você viajar sem lembrar daquela pessoa. Isso é perdoar, tá? Mas perdoar não é você perdoar e ficar perto, não. Se quiser ficar perto, fica, não tem problema. Se tiver por que ficar perto, né? Mas se não tiver, não precisa ficar perto também, né? Perdoar é você não sentir mais raiva daquela pessoa por dentro, não sentir nada, sabe? Sentir coisa boa, só isso, coisa boa. Então, tia Lúcia, né? Eu lembro dos momentos bons, momentos ruins eu não lembro de nada mais. Então, é isso aí. Quero que vocês vejam o filme
E vê o filme, que é um filme muito bom. Eu Só Queria Imaginar, o nome do filme. Assista o filme agora. Eu só posso imaginar. Quando eu tinha 10, 11 anos de idade, a vida era dura. Era muito, muito dura, sério. E eu precisava de alguma coisa. E eu lembro que eu sempre gostei de música, sabe? E eu descobri umas músicas que Nossa, eu não desgrudava delas. Sabem como é? Uma tábua de salvação na tormenta. Elas me ajudavam. Falavam de um pai no céu que gostava de mim. Sabe, um pai que me amava tanto que morreu por mim. Um pai que nunca me abandonaria. E eu ouvia essas músicas muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E elas me traziam esperança. Porque eu precisava. E talvez hoje vocês também. Cantem comigo. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I seek. For when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Oh Lord, please light the fire that once burned bright and clear. Replace the lamp of my first love that burns with holy fear. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. For when your eyes are on this child, your grace abounds to me. É pro meu pai. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dare
can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine.